pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O nosso convidado de hoje, ele é o Dr. Leonardo Saraiva. Ele que é advogado especialista em administração pública. E hoje ele vem trazer para todos nós aqui um conteúdo bastante importante e relevante e de crescimento também para todos nós, que ele vem falando um pouquinho sobre a saúde, né? E a gente vê que ao passar do tempo, a gente está aí passando por algumas dificuldades, né, na área da saúde. Então, como se importar, nós como cidadãos, devemos nos importar diante desse problema. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e é de grande satisfação estar aqui com o senhor hoje. Para mim é uma honra estar aqui presente. Bem, sobre esse tema, eu acho que é espetacular a gente estar tendo essa oportunidade de aqui falar. É um tema que a população enfrenta diretamente a dificuldade na obtenção do direito à saúde do Estado, né? As filas de UTI, filas para obtenção de medicamento, filas para tratamentos, exames. Então, hoje o que a gente se questiona é qual o limite do direito do cidadão e qual a forma de obtenção do cidadão a esse direito e quais as formas que a gente tem de a sociedade colaborar com o Estado na obtenção desses direitos, da satisfação não só das suas necessidades enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto paciente, mas também com o seu próximo, né? Então, acho muito importante a gente rever a partir desse momento, a partir daquilo que é dever do Estado, mas a partir daquilo que a sociedade se apresenta como colaboradora. Sim, porque muitas pessoas se apegam em relação à própria Constituição, né? De que a gente sabe que é direito de todos, mas que realmente enfrentamos essa dificuldade. Então, assim, por isso que eu falei, é um conteúdo muito bom para que todo mundo esteja em casa, é engrandecedor, para que o senhor assim possa abrir mais a nossa visão, a nossa mente em relação a isso, né? Como é que eu, como cidadão, posso ter essa empatia, ou até mesmo, posso dizer, compaixão para com o outro? Perfeito. E assim a gente viver em uma sociedade melhor, né? Isso. Bem, a gente tem, como você bem falou, a nossa Constituição Federal é uma Constituição que detalha bastante as garantias do cidadão. E a saúde é um desses direitos que é regulado como dever essencial do Estado e universal a todo cidadão. Então, o que é que acontece hoje? A gente tem uma jurisprudência que garante ao cidadão direito à saúde universal. Então, qualquer tratamento que ele precise, desde um medicamento especial, um tratamento psicológico, psiquiátrico, a um tratamento que muitas vezes não é nem aprovado na ANS, mas já tem algumas referências científicas que dão base científica para aquele tratamento. Há situações em que o judiciário defere esse tratamento. Então, a gente não tem no país hoje uma dificuldade nem de acesso à justiça, do ponto de vista de o judiciário garantir esse direito, nem de legislação. Nosso problema hoje está na condição estrutural do Estado, no atendimento a essas demandas. Também, por outro lado, tem uma dificuldade da população que é carente, que se quer buscar o judiciário para acessar. Quando ele não consegue diretamente do município, do Estado ou da União o tratamento, acessar a Defensoria Pública, que são meios que são eficientes quando são utilizados para obter um provimento judicial. E quando se obtém um provimento judicial, em algumas demandas específicas, que são as mais caras, por exemplo, UTI, medicamentos especiais, tratamentos especiais, a gente enfrenta outra questão, que é onde eu entendo que a sociedade deve participar com mais uma atividade e mais presente, que é na situação em que você tem do Estado um conjunto de liminares que são determinados ao setor, a central de regulamento de leitos, por exemplo. Eu já tive situação de atuar pro bono em prol de pacientes indicados por pessoas nossas, carentes, que necessitam. A gente chegar na central de leitos com a ordem em 2 horas, 3 horas implantar, e se passa 24, 48 horas, e o juiz reiterar sob pena de prisão. E eu conversei com a pessoa da central de leitos, a responsável, ela me disse: doutor, o senhor pode vir aqui olhar a tela? Está aqui a fila, todas essas aqui são liminares. Então, todas essas liminares aqui têm uma ordem de prisão contra mim. Então, meu telefone está aqui, a tela está aqui. E a gente, até como advogado, entendendo o ser humano também que está naquela condição, que entende a condição de ser humano daquelas pessoas que precisam, entende que é uma limitação estrutural do Estado. Então, é preciso a gente rever o Estado enquanto mecanismo promotor dessa necessidade para superar esses gargalos. É preciso
mas a gente entende que hoje a gente tem mecanismos que vêm acontecendo, que vêm sendo implementados com eficiência para superar, para contribuir esse gargalo. E o principal, a meu ver, é a participação da sociedade organizada através do terceiro setor. Então, o terceiro setor, hoje, ele tem uma atuação aqui no estado de Pernambuco, os grandes hospitais, como Miguel Arraes, Dom Helder, são geridos por OS. A gente tem hospitais, vários aqui no estado de Pernambuco, Tricentenário, outros tantos, que vêm desempenhando uma atividade complementar, o IMIP, que é integrante do terceiro setor. Então, a participação e a proliferação dessas iniciativas, e aí em temáticas variadas, porque a gente sabe que tem necessidades que são específicas. E eles são feitos com excelência, né? Assim, os Com atendimentos, excelência, todo com o processo. excelência. Aí, no caso, assim, o senhor fala que no seu diagnóstico, no seu ponto de vista, que o terceiro setor seria realmente algo que afogaria toda, assim, não toda, mas uma boa parte dessa demanda, né? Uma boa parte. Porque o judiciário faz a parte dele, mas infelizmente a gente subentende que há uma deficiência nessa parte, né, que não tem o suficiente para realmente toda a população. É porque é uma questão de recursos financeiros, a gente tem um limite de recursos financeiros do Estado, mas é uma questão também de eficiência. E eficiência do ponto de vista de celeridade de atuação e também de alocação conforme a especialidade. E vou explicar. O que acontece? A gente precisa de implantar um serviço específico aqui de atendimento a pacientes com uma determinada necessidade especial, autismo, por exemplo. Para eu implementar um núcleo destes, eu vou ter que desapropriar uma área, eu, gestor municipal, eu vou ter que realizar concurso público, eu vou ter que fazer uma licitação para a construção. Depois da licitação da construção, você entende o processo. Daqui para que aconteça, a gente já tem direitos à saúde negligenciados. Enquanto, por outro lado, nós temos um terceiro setor que, muitas vezes, ele já tem uma estrutura oriunda da própria vocação de quem está coordenando, ou conseguiu recursos públicos de voluntários para doação, ou disponibiliza um aporte, que é o caso das fundações, de um imóvel para a realização daquela atividade, e consegue, seja através de voluntários, seja através de uma alocação eficiente de profissionais, porque o setor privado ele tem essa maleabilidade e eficiência dentro da formatação. Ele não é preso a, por exemplo, que a gente tem de planos de cargos e carreiras. Então, não que não sejam importantes na iniciativa pública, mas muitas vezes, para dar uma solução rápida e imediata, você não consegue. Então, o terceiro setor ele consegue dar essa solução mais rápida e muitas vezes eficiente, porque ele consegue ali, como a gente diz na linguagem gerencial, otimizar os recursos. A gente faz-se, evidentemente, um plano de trabalho que respeita ali a base da economicidade ali da contratação, mas que no final a gente tem aquelas metas atendidas à população. Isso aqui é o importante do terceiro setor, a meu ver. E com excelência, né? Porque a maioria deles, assim, pelo menos que eu conheço, todos, trabalha com excelência. Tem as suas deficiências, assim, não deficiências, dificuldades, vamos colocar. Eles também têm algumas dificuldades, porque eu acho que, isso agora é a minha opinião, minha humilde opinião, né? Que, assim, eles devem andar em conjunto. Não, assim, o senhor entendeu? Assim, se é a minha opinião, tipo, no sentido, o terceiro setor com as políticas públicas devem sempre estar andando, uma ajudando a outra. Isso. É uma estrutura colaborativa. Isso. Agora, o que é que acontece aqui para a gente passar um pouco aqui da nossa experiência vivenciando o direito administrativo, como estudioso e como vivente, colaborador no dia a dia do direito administrativo, como quem acompanhou esse processo, de algum modo, de crescimento do terceiro setor. De início, a gente teve uma grande virada de chave aqui no Estado, no Estado brasileiro, que foi, de início, a lei da OS, a lei da OCIP, que foi de 98 e 99, elas foram editadas. A OCIP, no Brasil inteiro, basicamente, é um instituto que foi bem e continua sendo bem utilizado. E aqui em Pernambuco, mais especificamente, a gente teve um grande gargalo que não soubemos superar.
Eu estou falando para você para dizer o quanto é importante o terceiro setor, mas, por outro lado, o que a gente não deve deixar de ter cautela, seja enquanto terceiro setor, Sim. seja enquanto cidadão, observando e cobrando, inclusive do terceiro setor. Você falou aqui de situações onde a gente tem um reconhecimento de atuação com excelência. De fato, essas grandes entidades que prestam serviço e muitas das pequenas, grande parte das pequenas, eu digo sobretudo essas que são as que encontram maior dificuldade, porque não estão estruturadas, inclusive, muitas vezes até para receber recursos financeiros do Estado, e estão trabalhando aí com base no voluntariado, com base na atuação dedicada de quem está construindo naquele propósito, entendeu? Mas eu tenho que advertir também que a gente já teve dificuldades, o terceiro setor passou por um período aqui, até mesmo de criminalização do que se chamava de ONGs. O pessoal falava, não, ONG e aqui em Pernambuco teve um problema com as OCIPs. O que é que aconteceu? A OCIP tem algo que é muito bacana. O grande barato da OCIP é o voluntariado. Ele permite e incentiva a contratação através do voluntariado, permitindo, inclusive, através de contratos específicos de parceria, essa atuação e até a doação de patrimônio para esse tipo de atividade. Mas o que é que acontece? Aqui no estado de Pernambuco, houve, logo que a lei foi editada, uma gama de entidades que foram criadas, baseando-se no formato jurídico de voluntariado, quando no final não se tinha nada de voluntariado. Era um médico recebendo 20 mil de auxílio alimentação e auxílio transporte, quando aquilo não era nem alimentação nem transporte. A remuneração dele toda era colocada como indenizatória, mas era alimentação à época. Então, o que é que houve? Pegou-se um arcabouço jurídico, que é bacana, que é extraordinário, para o que é mais extraordinário ainda, que é o voluntariado, e se mentiu descaradamente dentro do texto da lei naqueles documentos. Então, o Tribunal de Contas fiscalizou, e assim, houve uma quantidade tão grande de deturpações da realidade da lei, e no final de julgamentos irregulares pelo Tribunal de Contas, que basicamente se criou uma jurisprudência, e depois eles fizeram até uma resolução com exigências que não proibiu o OCIP, mas se ficou aqui no estado de Pernambuco um recado geral de interpretação daquilo que o TCE decidia, de que era proibido o OCIP. Que então, de certa forma, eu acho, no meu ponto de vista, que foi bom e ruim. Foi bom porque a gente deu um freio de arrumação. Isso. E aí, depois disso, a gente teve o marco do terceiro setor, já em 2014, 2019, você conhece bem. E esse marco do terceiro setor ele já foi fruto de uma reflexão quanto àquilo que necessitava ser aprimorado do terceiro setor. Né? O aprimoramento do plano de trabalho, dos processos de chamamento, os procedimentos de governança. Então, o marco do terceiro setor é um freio de arrumação que a gente tem nas OSCs, e a gente verifica, de fato, assim, que houve também, por outro lado, até do próprio terceiro setor, um grande esforço aí de aprimoramento e melhoramento. Coincidentemente, aqui no estado a gente teve um avanço muito grande na gestão do ex-governador Eduardo Campos, que basicamente hoje a gente tem UPAs, né? As UPAs e esses grandes hospitais hoje sob a gestão do terceiro setor, possibilitando. Eu acho que a gente não tinha como conceber hoje o atendimento à população que é tido por essas unidades novas sem que o terceiro setor estivesse presente. E aí vem a resposta fundamental a essa pergunta que você fez logo no início, de como a sociedade pode, né, contribuir à satisfação dos direitos, não só seus enquanto familiar, mas do seu par, daquilo que você vê precisando, que está ao seu lado, uma comunidade que está necessitando. E eu falo de generalidades, mas falo de especificidades também. Você tem ali um conjunto de uma comunidade que está precisando de tratamento de um câncer, de qualquer outra necessidade específica. Você tem um médico que está disposto a voluntariado ou de participar ali a um custo. Você entende ali que você consegue formatar um serviço a preço de custo, mas atendendo aquela demanda que é extraordinária da população. Você está sendo ali não um cidadão passivo, não uma sociedade passiva, mas uma sociedade que reage diante de uma limitação do Estado. Eu acho que é esse o grande bacana aí do terceiro setor e que nos traz aí. O senhor, com todas essas informações que o senhor nos traz, né, assim,
dá até para quebrar alguns tabus que muitas pessoas também têm sobre o terceiro setor, né? Sim. Principalmente uma visão um pouco disturpada, Isso. né, sobre o terceiro setor. Eu acho assim, na minha visão, que a gente já teve várias reuniões, né, conversando Perfeito. sobre um pouco sobre o terceiro setor, eu acho que todo país desenvolvido ele tem que ter uma porcentagem maior de terceiro setor, né? O Brasil hoje está começando, como eu disse, hoje Pernambuco teve um avanço, mas tem algo a mais que ele pode fazer, né, melhorias em relação ao terceiro setor. E também em relação à quebrança do tabu, eu me refiro em relação à visão mesmo que as pessoas têm em relação ao terceiro setor. Tem pessoas que têm até medo de se envolver como voluntário quando fala associação, instituição. Eles têm aquele olhar um pouco discriminativo mesmo, por também não conhecer e por tudo isso que o senhor mesmo já falou que aconteceu aqui também no estado de Pernambuco. Então, eu acho assim, hoje tudo que o senhor traz, né, é de muita importância para que as pessoas elas consigam entender a valorização, né, desse terceiro setor e ter realmente essa empatia e realmente fazer o correto para que o país, eu não digo nem a cidade ou município município ou estados que moramos, mas também em relação ao próprio país, porque eu acho que é um desenvolvimento da parte econômica muito grande para um país, o terceiro setor. Perfeito. Isso que você falou, que é, em parte, a incredulidade da população em relação ao terceiro setor, que veio dessa época que eu falei ali das ONGs. Isso. Aqui no estado, que a gente basicamente enterrou as OCIP, hoje você quase não vê OCIP, você vê OS, né? E agora a gente tem as OS6, depois de 2014, marca terceiro setor, mas OCIP a gente não vê falar, porque vamos à prática. E aí eu costumo dizer, a gente não pode occipizar o terceiro setor, é um termo, um neologismo que eu utilizo muito. Você não pode pegar o que é bacana e por conta de mais práticas, a gente deixar isso aí cair no discreto, cair no desuso, né? Eu acho que tal como... E não usufruir até do que pode trazer melhorias para a própria população. Exatamente. Né? Hoje o terceiro setor está de tal forma estruturado que ele é tal como o Estado, tal como a União, tal como o município. A gente tem um terceiro setor hoje como um instituto, uma instituição agregada de toda a sociedade, que é essencial ao Estado. Se a gente tirasse hoje o terceiro setor, a gente eliminaria a saúde pública de grande parte do atendimento do Estado de Pernambuco e dos municípios vários. Às vezes, quando as pessoas vêm falar um pouco, que sempre a gente conversa algo importante sobre o terceiro setor, e as pessoas têm essa incredibilidade, mas quando você faz a simples pergunta, né, na parte da saúde, você prefere ir para um IMIP ou você prefere ir para uma restauração? Né? Então, isso está dentro da credibilidade e de uma nova visão em relação ao terceiro setor. Isso. E não é desmerecendo, né, doutor? Não é desmerecendo, porque a gente sabe que é a demanda também. Pelo contrário. E assim, eu quero aqui tratar de um ponto também, assim, terminando até uma reflexão aqui do que você nos colocou, que é, a gente deve entender o terceiro setor, que é feito de seres humanos, desde aqueles que estão vocacionados e bem intencionados e bem realizados, que entendo eu que é a maioria, que vem realizando com até eficiência, para que ele... ética e legalidade. A gente não pode deixar a exceção contaminar a regra. Então, o que é de exceção, que são as deturpações que existem, o Tribunal de Contas está atento a isso, se existem. O papel do Tribunal de Contas é fundamental nesse canto, até para separar o joio do trigo. Então, essas que vêm há muito tempo executando serviço junto ao Estado, junto aos municípios, essas têm um atesto de qualidade pelo Tribunal de Contas. Essas são fiscalizadas anualmente. Então, a população tem aí não só a credibilidade em relação àquilo que está sendo aplicado do Estado, mas também ela tem, a partir daí, uma chancela de credibilidade para que ela possa contribuir voluntariamente, como o IMIP recebe muito recurso, não só diretamente, ele tem campanha de doação, a Fundação Altino Ventura, o Hospital do Câncer recebe, e tantos outros recebem diretamente por mês. Né? Às vezes o pessoal ligava para contribuir para vir descontado ou na CELP ou com telefone.
como também através de doação de imposto de renda, que é Sim. outra fonte importante. Então, o terceiro setor, ele tem essas potencialidades. E é preciso você entender que merece essa credibilidade, porque na hora que você deixa de ter o voluntariado também na contribuição para quem se voluntaria em se associar Sim. em realizar o serviço, a gente quebra esse ciclo virtuoso. É o mesmo que você dizer, olha, eu não confio no Estado porque os políticos são corruptos. E aí, quem é que vai realizar? Então, você vai deixar a cargo de uma maioria que você não está buscando contribuir a votação de quem vai lhe governar. Aquela questão, né? Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então é importante a gente entrar no ciclo virtuoso, conhecer as boas instituições. Por outro lado, os institutos, as OSCs, OS, o terceiro setor como um todo, ele tem esse papel e esse desafio, e eu acho que tem uma boa prática, que é o compliance e a transparência. Uhum. Na hora que uma entidade ela tem um plano de compras, um regulamento de compras, que ela tem uma transparência em relação às suas atividades, que ela manifesta através de prestações de contas ali, uma regularidade na sua prestação de contas, ela acaba tendo, assim, ano a ano, é um processo paulatino a respeito da sociedade. Sim. As pessoas, não só aquelas que conhecem diretamente, mas as pessoas que entram no site e verificam aquela ação realizada. É uma construção concretizada, né? Isso, exatamente, exatamente. Eu acho que é dessa forma, Williane, que a gente consegue, aí, enquanto sociedade contributiva ao terceiro setor, mas sociedade que visualiza a oportunidade, sim, de ingressar nesse grande barato. É de você sair de uma posição passiva e passar a uma posição de protagonismo na execução de políticas públicas fundamentais, e a saúde é aquela que, a meu ver, é a razão de ser do Estado, juntamente com segurança e educação. Sim. Não é isso? São importantes, né? Doutor Leonardo, a gente falamos, né, sobre o terceiro setor, mas existem outras formas também que possam ser alcançadas dentro da sociedade? Bem, muito importante a sua pergunta, porque quando a gente fala em sociedade, de início, como promotora de qualquer política pública, a gente evidentemente pensa na sociedade organizada. Mas a sociedade ela é estruturada em instâncias a partir do nível de agregação, e a agregação menor, mas a meu ver, fundamental, sólida, é a família. Sim. A sociedade é organizada na família, é a base de tudo, e parte da construção desse direito à saúde, ele tem fundamentalmente não apenas pelo custeio direto da família, né, que é inicialmente um pai ou uma mãe que tem recurso para pagar um medicamento, não espera do Estado. Sim. Né? Quando tem o suficiente, ele paga. Mas quando ele não tem, é a mãe e o pai, e aí eu tenho que ser muito honesto, na prática, são as mães que protagonizam essa grande busca, né, pelo direito, seja cobrando ao Estado, seja indo à justiça. Uhum. Eu antes tinha conversado com vocês sobre um caso recente, em 2023, o Supremo Tribunal Federal consolidou o direito dos servidores públicos de terem horário especial para tratar de seus filhos. E essa busca foi fruto de uma sequência de servidores, eu digo isso, homens e mulheres, mas pela nossa experiência, a mulher é quem protagoniza. Não só o tratamento, quanto essa busca, seja para um alimento, seja para um tratamento especial para o seu filho. Mulher é um eixo, até pegando o mote do blog, né? Esse blog iluminado, que é das mulheres iluminadas. A mulher é realmente eixo essencial, enquanto sociedade, da formação dessa jurisprudência. A gente abrir ali os casos que formaram, quando o STF estabelece, como foi esse caso em 2023, uma tese repetitiva de dizer que mesmo que estados e municípios não tenham legislação própria, é direito do servidor ou servidora ter esse horário especial, a gente vai ver ali que, no mínimo, pode ter certeza, 80% é de mães. Então, aí a gente tem uma sociedade, na sua instância basilar, na sua célula basilar, que é a família, mães, pais, contribuindo à satisfação, e aí, nesse caso, não só dos seus direitos, porque aí foi um conjunto de servidores ou servidores que foram lá buscar, que de tal modo sensibilizou o judiciário, que ele criou essa tese repetitiva, que é como se fosse uma lei, tem um efeito de lei. E serviu para toda a sociedade. E esse é o bacana. Veja a importância, né? A de importância, se impor em relação exatamente. a algo, né? Esse é o conceito de cidadania. Você exerce o seu direito aí, como exercente do seu direito aí,
você constrói também uma postura alheia, uma E postura sem do agredir, Estado. né? Sem agredir, exatamente. Que é o mais importante. Exatamente, exatamente. Mas tem outras formas, assim, que você, como cidadão, afora a parte da busca do direito em si, você consegue colaborar. Como um voluntariado individual, você se coloca se agregando a diversas ações, né, de voluntariado, assim como com orientações. Esse seu blog é uma forma da gente orientar a busca do direito, é uma forma da gente orientar sobre aspectos essenciais, né, que a população tem de tratamentos. Então, tudo isso aqui a gente está, enquanto sociedade, que independentemente de ser organizado ou não. Então, eu acho que o que importa é o sentimento, a boa intenção do cidadão e da sociedade. Se a gente tem uma sociedade vocacionada da mesma forma que se falta isso, você pode ter uma estrutura de um OSC, de uma ONG, você pode ter um blog. Se você não visar aquilo que é essencial, que é atender a necessidade da sociedade, de ser humano, ter alteridade, ter solidariedade com quem precisa, você está fazendo ali um castelo que não tem conteúdo, né? Você não vai estar atendendo a finalidade social. Como o senhor bem falou, né, em relação ao nosso blog, nosso canal, realmente o intuito é esse, né, de levar o conhecimento. Quando a gente abriu, que a gente fez a proposta para que ele acontecesse, justamente isso, levar o conhecimento para toda a sociedade, inclusive aqueles que não têm acesso fácil, né? Então, assim, o objetivo realmente é esse. E é como o senhor falou, quando a gente tem essa empatia, essa compaixão, esse desenvolvimento, né, da cidadania, então tudo flui e tudo é válido, né? Eu gosto muito de dizer, quem conhece também o nosso espaço, quando você entra lá, você já conhece logo um versículo de cara, né? Que conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, quando a gente fala nisso, a gente fala da libertação por completo, não é só, né, do espiritual, mas sim do conhecimento. Quando a gente tem um conhecimento, a gente tem um direcionamento melhor para todos os sentidos da nossa vida, né? Então, por isso que eu acho assim, que são conteúdos que trazemos de diversos profissionais, mas que realmente é de engrandecedor para todos que assistem. É isso, eu só tenho que lhe parabenizar e dizer que você é uma partícipe fundamental na construção do direito à saúde. Somos, né? Somos. Me coloco sempre à disposição como voluntário para contribuir esse excelente trabalho que você tem. Doutor, vimos aí vários pontos, né? Vimos o terceiro setor, vimos a família como um todo, a importância, vimos o indivíduo como voluntariado também nessa cidadania. O senhor ainda tem outra visão que o senhor possa nos trazer? Bem, tem um fundamental, né, que é o cidadão enquanto eleitor, para ele exercer o que chama-se democracia indireta. O governo é realizado pelo povo, através de seus representantes. A gente falou do papel essencial do terceiro setor, da sociedade individual através da família, através de difusão de conhecimento, mas o Estado e vai continuar sempre tendo um papel fundamental. Então, é importante que o cidadão também, na hora de escolher, a gente está no ano eleitoral, ele escolha parlamentares e membros do Poder Executivo, candidatos que tenham esse compromisso com as políticas públicas da saúde. Observem seus planos de trabalho, né? A gente falou aqui você falou do Hospital da Restauração, mas, embora haja precariedade, a essencialidade da restauração, para a difusão de conhecimento ali especializado, a gente tem os melhores médicos especializados em trauma, em neuro. Então, o Estado vai continuar tendo esse papel fundamental aí na promoção, nos instrumentos de colaboração, em fomentar, em verificar onde ele pode apoiar o terceiro setor, isso é muito importante. E aí o cidadão, escolhendo representantes que tenham esses compromissos com o Estado. Eu costumo muito dizer que os projetos de campanha, o cidadão tem que ser crítico e avaliar pé, corpo e cabeça. Não é só com a promessa lá do resultado final, não, vou melhorar a saúde pública, verificar. Mas como, né? Como é que isso se ele tem propostas efetivas. Eu acho que isso é uma forma de, neste ano também, cada um
cada cidadão participar ativamente também da promoção do direito à saúde da população. O senhor acha que nesse contexto político, a gente sabe que existem órgãos fiscalizadores, né? Sim. Na área de saúde, entre outros, educação, segurança e entre outros. Mas o senhor acha que o Estado ainda precisaria de um reforço maior nessa área? Bem, eu acho que hoje o Estado ele tem algumas situações onde ele está quase que dentro do seu limite. E a questão do atendimento, por exemplo, de UTIs, a questão do atendimento de especialidades, o Estado tem um limite porque, como eu lhe disse, essa burocracia de concurso público, essa burocracia de precisar licitar para construir um órgão, para alocar um órgão, então torna tudo muito caro, muito demorado e complexo. Você falou dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, os tribunais de contas têm compreendido bem esse papel do terceiro setor. O TCE de Pernambuco tem algumas decisões que são extraordinárias a respeito, são lapidares e orientadoras. Quem acompanha o dia a dia do Tribunal de Contas vê naturalmente a madeira descendo em quem está andando errado. Isso é muito importante para depurar o joio do trigo, entendeu? Mas vê recomendações, determinações, vá por aí, vê análise de contratos, que o Tribunal de Contas tem uma postura muito colaborativa de analisar métodos de desempenho, de dizer, olha, faça assim, faça assado. A gente tem o Ministério Público Federal aqui, a Procuradora Federal Silvia Regina tem batalhado muito no sentido de promover uma transparência. Algumas vezes entende-se o terceiro setor que é excessivo, mas ela tem contribuído ao aprimoramento. A resultante do trabalho desses órgãos, aqui no aprimoramento do terceiro setor, do Estado, né, tem sido fundamental. Eu acho que o Estado pode e vai melhorar a partir desse diálogo que vem sendo realizado entre Estado, União. O Estado também se reinterpretando, que é o que está acontecendo hoje, entendendo que ele tem que pegar o seu núcleo essencial. O que é o Estado tem que ter? Como eu lhe disse, uma restauração tem que sempre existir. Sim. Eu não posso deixar de ter um hospital aqui que funciona como que a gente diz, um cluster, que une a escola, a universidade, com a necessidade prática ali. E está formando bons profissionais e atendendo com excelência. A gente tem que ter. Mas a gente tem que também abrir instituições que têm uma expertise elevada. A gente tem uma instituição que tem vocacionada, por exemplo, a determinadas doenças oculares. Né? A gente tem 3 médicos que estão ali profissionalmente satisfeitos e resolvem fazer um voluntariado, colocar um OSC ali de tratamento de retina monocular, algo nesse sentido. Então, nós temos que estimular, o Estado tem que estimular o terceiro setor, mas também, por outro lado, ele tem que continuar cada vez mais desenvolvendo-se enquanto polo, estimulando as universidades. Eu acho que esse ciclo de sinergia aí entre o terceiro setor e o Estado, a gente consegue aí equacionar, e assim, mesmo com os mesmos recursos, a gente sabe que é difícil o recurso público crescer, né? Também porque isso depende do aumento de impostos, e isso aí é algo que é paulatino e que a gente também não deseja que cresça muito. Então, se o recurso é limitado, se o lençol é curto, que a gente aproveite bem o cobertor para colocar onde o fio bate, a gente às vezes até divida direitinho ali, que a gente consegue aquecer direitinho a todos, né? Eu acho que é essa engenharia que não depende de uma pessoa só, não depende de um desses atores só, nem do Tribunal de Contas, nem do Ministério Público, nem do Estado, nem dos municípios, nem da União, nem do terceiro setor por si só, mas do diálogo entre eles que a gente vai tendo. E já está tendo um aprimoramento muito maior. Eu confio muito nesse desenvolvimento do ser humano, mas a partir de uma evolução conjunta. Sim. É importante, né? Esse controle, porque só quem se beneficia somos nós mesmos. Perfeito. Então, acho que é essa a visão que nós, como indivíduo, temos que ter. Concordo. Né? Como cidadãos, sabemos que vivemos em uma sociedade que precisamos se adaptar e adequar, né, situações que sejam bom para todos. Por isso é tão importante você pensar antes de votar, né? Isso. Como o senhor bem falou, fazer análise, porque ele está lá nos representando. Embora muitas pessoas não pensem dessa maneira, mas é algo bem esclarecedor para que as pessoas que estão em casa assistindo, elas possam hoje ter outra visão em relação a isso. É isso. Doutor Leonardo, você tem algo a mais a acrescentar nesse nosso
contexto aqui nessa nossa conversa para as pessoas que estão em casa? Bem, eu acho que a gente conversou aquilo que eu entendo que é o essencial da participação da sociedade na promoção do direito à saúde, né? A gente tratou da sociedade organizada enquanto terceiro setor, a gente tratou da sociedade enquanto núcleo familiar ou núcleo não organizado, né? Na promoção do direito, na busca do acesso à justiça, na cobrança do Estado. A gente tratou da sociedade enquanto difusor de conhecimento, que é o seu caso, e reiterando a parabenização pelo excelente projeto, inclusive esse de Mulheres Iluminadas, e tratamos também do cidadão, da sociedade cidadã, no sentido de promover políticas públicas, de denunciar casos que a gente não tratou, que é importante também denunciar casos de abuso, de mau uso de recursos públicos, inclusive quando empregados no terceiro setor, e tratou também do Estado, a partir daí, uma vez eleito o representante, no sentido de promover essa política pública articulada com o terceiro setor. Acho que é esse ciclo que a gente fecha aí, eu acho que essa mensagem que a gente passa aos seus ouvintes, à sua audiência, é no sentido de que esse ciclo depende de uma confluência aqui de pessoas bem intencionadas e ativas. O cidadão tem que participar ativamente da construção dos seus direitos. A sociedade não pode ficar de braços cruzados, vendo direitos não só seus, quanto dos seus pares, sobretudo aqueles que mais precisam, sendo negligenciados. Não é porque eu tenho condição de pagar meu plano de saúde que vou fechar os olhos àquele que está ao lado. E como é que eu posso fazer isso aí? Não só votando, não só me articulando em um projeto bacana, não só contribuindo com 10, com 20, com 30, ou com mais reais, dentro de uma destinação, às vezes, do imposto de renda que não custa nada, você faça, né? Ou difundindo conhecimento, que é isso aqui que você está fazendo hoje. Então, acho que é isso aí, esse bom ciclo de pessoas que estão saindo da inércia, estão buscando ativamente construir o direito geral à saúde, é o que a gente pode deixar de grande mensagem. E é uma grande satisfação, né? Porque eu devo dizer ao senhor que eu aprendi muito, gente. Eu tenho certeza que você em casa também aprendeu. E desde já agradeço, né, por todo esse conteúdo, né? Sou muito grata, né, ao senhor por ter aceito o nosso convite e ainda dar aí uma aula, né, para que possamos abrir mais a mente, realmente ter uma visão melhor sobre tudo isso. Agradeço. E se eu quiser dar suas finalizações aí para o pessoal de casa, pode ficar à vontade. Então, gostaria de agradecer a audiência, né? Dizer a todos, né? Cada um de vocês aqui são atores fundamentais na construção do direito à saúde, seus e dos seus pares. É isso aí, pessoal. O conteúdo foi muito engrandecedor, né? E que nós, como seres humanos, possamos ter uma visão, né? Não de só empatia, mas também de compaixão, de estar mesmo no lugar, se impor lá no lugar do outro e fazer a diferença, porque é essa a diferença de empatia. Empatia e compaixão. Às vezes empatia a gente acha que é compaixão e não é, são contextos diferentes, né? Empatia é algo que eu vejo assim, me sensibilizo e não corro atrás de fazer aquela mudança. E a compaixão é quando eu me sensibilizo e posso fazer algo para que aquela outra pessoa, nela, tenha algo transformado na vida dela, seja em qualquer setor, não só na saúde, mas em qualquer outra dificuldade que ela se encontre. Então, estamos ficando por aqui. Obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima.